Muito boa tarde, senhoras e senhores. Muito boa tarde, auditório. É um grande prazer tê-los aqui para mais um evento Outubro Rosa, Novembro Azul. É uma grande alegria a gente poder ter um auditório de novo cheio, com um evento presencial, né? Depois de uma pandemia de tanto tempo, né? A gente vinha fazendo eventos online, com grande aceitação. Estamos com o evento online também, para o nosso quadro funcional que está em home office, para os nossos participantes, assistidos, para os nossos beneficiários, para os dependentes dos nossos participantes e assistidos. Então, hoje a gente vai falar sobre câncer de próstata, sobre câncer de mama, câncer de útero e de ovário também, e vai ser um dia de muita conversa, de muita pergunta, muita interação. Vai ser um dia também divertido, vocês vão ver daqui a pouquinho. E aguardem, porque começa agora o nosso Outubro Rosa, Novembro Azul. Então, vou passar a palavra para o nosso diretor ouvidor Trigueiro, Henrique Trigueiro. Ele vai conversar com vocês rapidamente, dar as boas-vindas, e, na sequência, a gente dá continuidade à programação. Obrigado, Raquel. Boa tarde a todos, a todas. Tá? Com grande alegria que a gente está aqui participando mais uma vez desse evento que é de suma importância para a sociedade brasileira, tá? Principalmente para o conhecimento de milhares de pessoas que não têm nem ideia do que se trata, o que seria o Outubro Rosa, o que seria o Novembro Azul, que seria principalmente a prevenção ao câncer de mama e também ao câncer de próstata e outras coisas que os nossos médicos aqui, que eu agradeço muito ao doutor Giavarone e à doutora quando ela chegar, e pelo deferimento em relação à Fundação Rio Grandeza, uma vez que eles estão se abstendo de dar as consultas e atender a sua clientela, para poder proferir aqui uma palestra que realmente é educadora e é fundamental para a sociedade, como eu falei, e para o povo brasileiro, que tem um desconhecimento total a respeito da matéria. Tá? Gostaria de proferir umas palavras aqui. Quero agradecer também às pessoas que estão assistindo pela web, né? Tá? Tanto os assistidos como os ativos, como os interessados. E quanto mais interessados tiver, melhor, porque vai ter uma educação preventiva em relação à matéria. Tá? Prezados e prezadas, é com profunda reverência e senso de responsabilidade que iniciamos este webinar especial, promovido pela Rio Grandeza. Hoje nos reunimos em um compromisso uníssono com a nobre causa do combate e prevenção ao câncer. A Rio Grandeza, reconhecendo a urgência dessa missão e sua influência positiva na sociedade, tem a honra de apresentar dois eminentes especialistas cujo dedicado trabalho tem marcado a trajetória de saúde do Brasil, no Brasil. Com respeito e gratidão que saudamos também, embora ainda não chegou, a doutora Maria Júlia Gregório, médica e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, cuja dedicação incansável tem guiado os passos na prevenção e tratamento do câncer de mama. Ao lado dela, temos também a presença do Dr. Walter Giavarone, membro destacado da Sociedade Brasileira de Urologia, cujo comprometimento na disseminação do conhecimento sobre a prevenção e tratamento do câncer urológico é notável. Que este seja um momento de profunda reflexão e aprendizado. Convido com a máxima... Depois a Raquel vai fazer o convite para eles começarem a se pronunciar, e que este webinar não seja apenas informativo, mas também inspirador, impulsionando-nos a agir em prol de um futuro mais saudável. Muito obrigado. Então, falamos que ia ter diversão, né? A gente tem o grupo de Teatro Real em Cena, com uma esquete bem curtinha, falando sobre o tema de hoje. Então, com vocês, Real em Cena, Outubro Rosa, Novembro Azul. Eu te falei, né, bebê? Nós vimos juntas, mas tu é teimoso, tu é teimoso. A gente vem na ônibus feio,
sem ar, parando tudo quanto é ponto. Que vergonha, meu Deus, que vergonha. Fala, bota, a reunião já começou, gente. Pô, doutora, por favor, pode continuar sua reunião, desculpa atrás. Doutora, o Azevedo continua com aquele problema da dedada. Eu já falei que eu vou junto, que eu canto para ele relaxar, mas não adianta. Se não quer de jeito nenhum. Doutora Marluce, há 2 anos não faz diagnóstico dela de câncer de mama. Mas fofoqueira, hein, Azevedo? Há semanas que ele não dorme direito. E mal está comparecendo. Pode ser estresse. Doutor, olha, são 70.000 diagnosticados de câncer de mama que não viram com antecedência, tem que ver logo no início. E são mais de 80.000 casos de homens. Muitos morrem sem saberem que estão com câncer e que tudo começou pela próstata. Você está vendo isso? Ninguém sabia, tá? Aqui já fez o exame esse ano? Porque se não fez, o momento agora. São cânceres sólidos e, se diagnosticado com antecedência, ainda tem cura. Azevedo, não adianta aconselhar se não dermos do exemplo. Olha, eu te prometo que saindo daqui, eu vou telefonar para o meu ginecologista e vou fazer todos os exames. E eu também vou no urologista, porque eu quero passar muitos réveillões ainda contigo, meu Deus. Você sabe que eu te amo. E eu te amo mais. Doutora, brigadão, hein? Olha, a senhora falou pouco, mas a gente tenta. Com certeza, com certeza. Partiu consulta. Deixa para lá. Vamos arriscar, não é mesmo? Nós temos que fazer. Vambora, Azevedo. Vambora. Passa na frente. Vamos ligar outro urologista. Olha, peraí. Eu vou te acompanhar na ginecologista também, tá? Tu toma vergonha, cara. Júlia, doutor Walter. É um imenso prazer ter vocês aqui conosco. Eu sou a enfermeira Daniele Passavante, eu faço a gestão do programa oncológico na Fundação Rio Grandeza, também do medicamento alto custo. Quero agradecer vocês que estão aqui na plateia, agradecer também o pessoal que está no webinar. A ideia é que a gente fale assim, num bate-papo, né, que vocês passem aí todas as informações e a gente consiga depois fazer algumas discussões, gerar alguns debates importantes aqui, juntamente com o grupo. Então, vamos começar, né, com a doutora, né? As mulheres têm a preferência, então eu acho que seria interessante começarmos com a senhora. Apesar de ser o seu mês, a gente volta aqui no finalzinho, né? Gente, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. Sou Maria Júlia Gregório Callas, eu sou ginecologista e mastologista, me dedico muito à área da mastologia hoje em dia, tanto a parte clínica, cirúrgica, quanto a parte da radiologia mamária. Foi uma vontade minha de querer associar as duas coisas, então eu trabalho com a parte de diagnóstico, mamografia, ultrassom, ressonância, e com a parte clínica e cirúrgica. Eu juro para vocês que eu trouxe um monte de apresentação de slide, um monte de coisa linda, maravilhosa, várias fotos, claro que eu não trouxe, que eu acabei de abrir meu pendrive inteiro, e a apresentação não está lá. E eu, infelizmente, vocês me perdoem, eu cheguei em cima da hora, não trouxe. E aí, eu estava num evento no INCA, estava num evento lá no INCA que está acontecendo um evento relacionado, né, a registro de dados populacionais, de população com câncer, e me enrolei. Então, mas tudo bem, mas vamos ao que interessa. Eu acho que são coisas assim importantes, duas situações, né? Mitos com relação ao câncer de mama, formas de uma detecção precoce e formas de prevenção da doença, né? Então, assim, principal, com relação a mitos, que eu acho que é o que mais é o nosso dia a dia, o que mais chega no consultório, em redes sociais, né? Aquela coisa assim, pancada, tomou uma pancada, bati aqui na mesa, tomei um chute, uma cotovelada do meu sobrinho, do meu neto, do meu filho, aí o meu câncer surgiu.
Não tem nenhum traumatismo, não tem nada externo que vai causar o câncer. Da mesma forma, o sutiã. Sutiã apertado, sutiã de renda, sutiã de aro, sutiã de bolso, sutiã preto, sutiã sujo, sutiã novo. Não tem nenhum tipo de sutiã, gente, que vai causar o câncer. Então, usa sutiã quem quer não quer, não usa sutiã e está tudo bem, ok? Então, sutiã também não temos relação nenhuma. Desodorante. Eu uso rolon, eu uso spray, eu uso aerosol, eu uso talco, eu uso isso, eu uso aquilo. Gente, não tem nada externo que a gente vai passar no corpo e vai fazer, vai ter a disponibilidade aí da célula se mutar, se alterar e desenvolver o câncer. O câncer, ele é uma alteração genética, lá nas alterações celulares, vai ter uma alteração lá dentro da célula, aquilo vai se multiplicar com o tempo e surge, então, o câncer. Quem são aquelas pessoas também de maior risco dentro dos mitos, né? Minha tataravó teve câncer de útero, meu pai teve câncer de próstata, minha mãe teve câncer de colo de útero. Qual é o risco, né, que realmente é importante com relação ao câncer de mama? Principais fatores de risco para ter câncer de mama. Ser mulher. 1 em cada 8 mulheres vão desenvolver câncer de mama até os 75, 80 anos de idade. Então, a incidência já é absurdamente alta. Então, primeiro fato, ser mulher. Segundo, o envelhecer. Então, a gente sabe que a incidência do câncer de mama começa assim, a ter uma incidência maior a partir dos 50 anos de idade, né? Então, o envelhecer e ser mulher são os principais fatores de risco. E aí vem novamente os mitos. O amamentar, ter filhos, protege ou é um fator de risco? Não, a amamentação é um fator de proteção para o câncer de mama. Quando a mulher engravida e tem um período do aleitamento depois, aquelas célulazinhas ali que estão se multiplicando, que estão diferenciando, junto com todos os hormônios alucinados que acontecem na mulher durante a gestação e o aleitamento, protegem a mulher. Claro que aqui a dica, tem gente jovem, não é assim, gente, sai, engravida e amamenta, não é isso, por favor, ok? Mas a gente sabe que as mulheres que tiveram filhos antes dos 30 anos e que puderam amamentar, elas têm um fator de proteção para o câncer de mama. Uma outra questão também com relação a mitos e que associam a fatores de risco que não tem, são o uso dos implantes, das próteses. Né? A mulherada acha que colocar o implante, a prótese de silicone, pode aumentar o risco do câncer de mama. A gente sabe que isso não é uma realidade. A gente vai usar prótese de silicone, seja por uma questão estética, né? Para quem quiser uma questão estética, e para aquelas mulheres que têm o câncer de mama, e a gente faz uma cirurgia para reconstruir aquela mama. Então, prótese de silicone, quem está querendo ficar turbinada, vai lá e fica à vontade, que isso não vai ocasionar o câncer de mama. Da mesma forma, que também é um mito, quem tem prótese não faz mamografia. Está errado. A gente vai fazer mamografia com essas mulheres com implantes de silicone, não tem problema nenhum. O implante não vai romper, não vai estourar, não vai sair silicone pelo mamilo, espalhar pela mama, não vai acontecer nada disso. As técnicas estão mais do que habituadas a fazer compressões e posicionamentos e sequências específicas durante o exame de mamografia, que é para justamente não ter nenhuma alteração com o implante e fazer o seu diagnóstico. Com relação ao diagnóstico precoce, o que a gente fala de diagnóstico precoce? A gente fala de diagnóstico precoce, aquele tumor que a gente não sente, não palpa. Quando a mama é completamente normal, a gente toca, faz o autoexame, faz o exame feito pelo seu ginecologista, a gente não percebe nada. E quando a mulher vai fazer a mamografia, pode diagnosticar uma lesão inicial ali. Ali é o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce, quanto menor a chance da gente palpar esse tumor, maior a chance de cura dessa mulher. Então, quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente está falando de mamografia. Então, a mamografia ela é fundamental para a gente diagnosticar bem precocemente uma lesão bem inicial e ter uma maior chance de cura, ok? E com relação... bom, existem outros métodos, mas aí vocês vão perguntando, a gente vai falando. E eu tinha falado da prevenção, me ajudem aqui, gente, que eu já começo a falar e vou embora. Mitos e verdades, o diagnóstico, né?
Com relação ao tratamento, é extremamente variado. Cada mulher vai ter um tipo de tratamento diferente diante do diagnóstico desse câncer, em função da idade, do tamanho da mama, do tamanho do tumor, do tipo de tumor, se essa mulher menstrua ou não menstrua, se essa mulher tem algum outro fator de risco associado. Então, a gente não é um pacote, não é botar tudo no mesmo saco e tratar todo mundo do mesmo jeito. Então, cada tratamento é feito de forma individualizada, na dependência de vários fatores que estão ali associados a isso, tá? Que mais? Que mais que eu posso vir assim só de pontapé inicial para estimular? Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Isso aí é fundamental. Nós temos duas situações aqui no. Prevenção. Ah, já lembrei, falou prevenção, já lembrei, já deu um gancho aqui. O que a gente fala como prevenção? Claro, eu estou falando de câncer de mama, porque o meu objetivo aqui é falar de câncer de mama, mas não só de câncer de mama, como próstata provavelmente está associado, outros tipos de câncer e outras patologias, né? O que a gente sugere? Pede, pelo amor de Deus, senão a gente vai dando chicotada na paciente até ele entender que tem que fazer. Gente, cuidado com alimentação, a prática de atividade física, isso é fundamental. INCA já publicou inúmeras vezes, enquanto atividade física presente. O que a gente fala de atividade física? 30 minutos, 5 vezes por semana. É isso que a gente pede. 30 minutos. Não é possível que a gente não tenha 30 minutos da nossa vida para fazer atividade física. Então, 30 minutos, 5 vezes por semana. Uma alimentação saudável. O que a gente fala de uma alimentação saudável? As nutris gostam da frase desembale menos e descasque mais. É essa a nossa alimentação saudável, né? Noite de sono. O sono é fundamental por todos os sentidos. Liberação de hormônios importantes durante o sono, qualidade do sono é importante para, claro, o outro dia aí a gente desenvolver as nossas melhores atividades. Estas atitudes, evitando o tabagismo, diminuindo o consumo de álcool, qualidade de vida em questão de alimentação e atividade física reduz até 30% as chances de câncer. Mama para mulher, ok? Intestino e endométrio. São os três principais cânceres ligados à obesidade e são os 3 principais cânceres que a gente reduz até 30%. Gente, isso é muito. Isso é mais do que remédio, né? Então, assim, focar mesmo na nossa qualidade de vida. E, claro, sempre a gente não pode pensar, nós somos não só corpo, né? Mas a nossa mente, né? Então, assim, a gente ter uma saúde mental também em equilíbrio, isso é fundamental para a gente poder fazer as outras coisas, né? Quando a gente está bem, a gente consegue fazer atividade, consegue se alimentar melhor, consegue produzir mais. Eu acho que esse era meu pontapé inicial. Mas, doutora, também se fala muito agora, de uns tempos para cá, né, sobre a colonoscopia, que é super importante. Sim, a coluna ela diminui um pouquinho a faixa etária, a gente tinha uma indicação a partir dos 50 anos de idade, independente do sexo, e hoje em dia a gente sabe que a gente começa aos 45 o rastreio na coluna, porque está tendo realmente diagnósticos de pessoas com câncer de intestino numa idade mais precoce, né? Que a gente não via. História familiar de câncer de cólon, quer dizer, um familiar de primeiro grau que teve um diagnóstico feito, esse já começa desde os 35. Sim. A colonoscopia é muito importante porque essas lesões iniciais são silenciosas. Elas não dão nenhum indício que tem algum problema. Então, o exame, além de permitir ver o pólipo ou a lesão, ele já é removido no mesmo procedimento. Então, é preventivo, resolutivo, no sentido de remover um probleminha que, se não for identificado, vai virar um problemaço lá na frente. É isso aí. Como sempre, homem também tem aquele preconceito, né? Eu mesmo, chego na doutora, não tem que fazer. Aí eu falei, pô, mas peraí, não. Aí eu falei, mano, de novo, né? Pô, mas tem sempre por ali, não tem como ser para boca, Falei, de novo, mas peraí. Aí chegou uma amiga minha e falou para mim, Carlos, pelo amor de Deus, paz. Ela falou, se eu, há 2 anos atrás não tivesse feito, tinha morrido. E agora toda ela faz, está bem de vida, está bem.
aí muda a alimentação, Isso. muda tudo isso. Mas ela está se cuidando. Eu falei, filha, graças a Deus está tudo bem. Que Houve bom uma que fez. conferência internacional, eu não lembro de você, que houve um alerta referente ao aumento significativo do número de diagnósticos de câncer, né? Então, quer dizer, nós trabalhamos com uma operadora de saúde, né? Então, hoje, quando a gente está falando de webinar, a gente está falando de beneficiário, isso é mais do que importante a gente estar colocando. O que tem como prevenir? Você falou, 30% dos casos são prevenidos através do exercício. Então, quer dizer, isso para a gente, acho que a gente vai montar uma academia para todo mundo, Sim, né? Porque prevenir 30%, isso é uma média maravilhosa para que a gente possa reduzir a nossa, o nosso gasto, né? com E o certeza. sofrimento, porque é um diagnóstico que traz um sofrimento grande, não só para a pessoa, como para todo mundo ao redor. E olha que Família interessante, né? Um dos motivos que algumas pessoas alegam não poder realizar os exames é exatamente o ambiente corporativo, a falta de tempo, o excesso de trabalho, a cobrança, o home office que agora virou um inferno, etc, etc. Então, é muito importante essa visão de que, às vezes, a prevenção do problema significa exatamente você permitir o funcionário ter aquela meia horinha de lazer ou de atividade física, que isso é realmente cuidar da saúde produtiva, né? A principal causa de absenteísmo hoje, qual é? Vamos ver quem sabe. Qual é? A gente está falando de câncer, né? Câncer assusta, né? Tem um estigma monumental. Qual é a principal causa mundial de absenteísmo? Ausência ao trabalho. Depressão. É verdade. Então, isso obriga a gente a refletir sobre o nosso estilo de vida, sobre as nossas prioridades, sobre o que realmente é importante e o que significa saúde, né? Por isso que essas campanhas de esclarecimento, né, são muito importantes. Eu acho louvável que a gente tenha um auditório cheio. Me penitencio por uma maioria assustadora de mulheres, né? Isso realmente é a regra nesses eventos. A mulher, como sempre, vive mais porque se cuida mais, né? Então, nós homens, sexo forte somente no espelho, né? Na verdade, nós morremos mais cedo, nós vivemos menos, nós temos mais doenças crônico-degenerativas. Então, passa muito pelo que a doutora Maria falou, de cuidar também da cuca, da saúde mental, né? Então, é muito importante ter a informação, mas se a gente refletir, né? Por que as pessoas fumam? Todo mundo sabe que fumar faz mal. Está no bendito maço do cigarro, causa impotência, causa câncer, causa morte precoce, causa enfisema, e as pessoas fumam, né? E aí é porque o ser humano é complexo, né? Nós somos seres confusos por excelência, né? Então, não basta a informação qualificada, e essa é a nossa missão aqui, né? Mas vocês precisam ser multiplicadores no sentido de chegar exatamente a quem não veio, né? Quem não está aqui é que precisa receber a mensagem. Olha, a colonoscopia salva a vida. Olha, o meu vizinho só pôde saber que tem câncer de próstata porque foi lá e a mulher mandou ele ir, levou ele pela orelha no médico, aí ele fez o exame. Então, é muito importante a informação, mas que ela atinja exatamente as pessoas ainda não sensibilizadas, né? Então, esse é o nossa missão, e a ferramenta aí do webinar é muito interessante para isso, né? Porque quem está hoje em casa pode receber a mensagem e acho que ajuda muito a gente desfazer os mitos, né? E no homem, o que mais o homem tem são crenças e mitos incorretos, né? Inadequados, criados como fruto da nossa sociedade, que ainda é muito cis-normativa, machista, patriarcal, etc. Mas veja, isso é uma realidade, a gente não pode simplesmente achar isso um problema, a gente tem que contribuir para resolver. Então, como que a gente resolve?
dando exemplo, trabalhando para desmistificar isso. Então, essa história do toque retal, né? O toque retal, na minha modesta opinião, deveria ser realizado por todos os médicos. Não é uma exclusividade do urologista ou do proctologista. O toque retal, quando a gente está na faculdade, faz parte do exame físico comum. O toque retal permite inúmeras patologias serem identificadas. Vocês conhecem pessoas famosas que tiveram doenças na região do reto e que algumas se salvaram por conta do recurso financeiro, do acesso ao tratamento mais moderno, etc. Mas as pessoas mais humildes ficam privadas de uma opção de coisa também por um exercício hoje da medicina, e aí é uma autocrítica, que ao invés de aproximar o paciente do médico, distancia. Né? Hoje, a consulta dura 5 minutos, você leva para casa 200 exames para fazer, onera o sistema de saúde. Sim. E, às vezes, muito exame não ajuda nada. Né? Na próstata, diferente da mama, a gente vive hoje uma outra realidade, que é o excesso de diagnóstico. Pode parecer paradoxal, né? Mas vocês estão vindo aqui falar da prevenção do câncer e está dizendo que tem muito diagnóstico. Exatamente. A próstata tem várias características peculiares. Uma é uma glândula que, depois que você tem filho, ela se torna inútil. É um problemão. Segundo, ela modifica em todos os homens com a idade. Isso é inexorável. Só não vai ter as mudanças quem morrer mais cedo. Então, não adianta fazer que nem um avestruz, né? No meu buraquinho aqui, ninguém põe a mão, eu vou ficar... Então, quanto mais você conhece a próstata ou o seu corpo, melhor você vai lidar com essas mudanças. E a grande diferença, se a gente comparar com a mama, e aí, infelizmente, as mulheres são castigadas nesse sentido, é que a grande maioria dos tumores de próstata são indolentes. Eles são lentos na sua progressão. Então, a pessoa tem uma oportunidade de diagnóstico muito grande na fase inicial. Mas tem gente que pensa, eu não estou sentindo nada, eu sou macho, eu não vou no médico. Quando der algum sinal, eu vou lá. Então, se eu perguntar aqui, qual é o sinal mais precoce de que tem o câncer da próstata? Quando o câncer está pequenininho lá dentro da glândula, o que o homem sente? Não sente nada, né? Não vai sentir nada. Não, mas deixa o homem responder. Você já deu um show aqui. Você já sabe. Você aquela amostra viciada. Cadê você de camisa branca? Como é que é seu nome? Bruno. O que o homem sente quando tem lá um nódulozinho na próstata e é um câncer? Sei. Graças a Deus. Você fez seu exame esse ano? Quantos anos você tem? Esse ano não. Esse ano está acabando, então você já sabe. Então, na parte de... Para eu não falar demais. Então, o grande desafio é exatamente esse, gente. O câncer da próstata inicial não dá sinal nenhum. E tem um probleminha, né? A mama, às vezes a mulher sente um nódulo, e a doutora já explicou, esse nódulo, quando é palpável, ele já está numa fase mais avançada, então é cruel para a mulher. A mulher tem que fazer a mamografia, senão já está atrasada. Mas na próstata, como é que você palpa a sua próstata? Não responde. Então, se o homem não vai fazer o exame da próstata, e como o tumor na fase inicial é silencioso, não dá sinal nenhum, não sangra, não dá dificuldade de urinar, é nada que acontece. Vai haver inicialmente um aumentozinho do PSA e um nódulo, e aí se permite o diagnóstico precoce. Mas o desafio, como eu falei, para terminar, não é achar o câncer em todo mundo. Se a gente for fazer o PSA maciçamente, qual é o problema? Um problema que os outros países já tiveram. Tem muita gente com diagnóstico, e aí há um excesso de tratamento. E o excesso de tratamento para o homem é muito ruim. O que significa excesso de tratamento? Você descobrir um tumor, um câncer,
que se ficasse lá quietinho, sem mexer, não iria afetar a vida da pessoa. É um tumor sem manifestação clínica ou sem relevância clínica. Tireoide, por exemplo, se a gente fizer autópsia em pessoas que morreram com 90 anos, 70% tem câncer de tireoide, que não precisaram ser diagnosticados, a pessoa morreu antes de outros motivos. Então, na próstata, é a mesma situação. Então, o desafio hoje é identificar os tumores que são clinicamente relevantes. Para isso, as pessoas têm que visitar o médico e a decisão. Se vai começar o PSA com 45, com 50 ou não, é entre o médico e o paciente, de acordo com outro tópico, que é fator de risco. O que é fator de risco? Quem tem mais chance de ter câncer da próstata? Quem tem parente de primeiro grau, pai, avô, irmão, que teve o problema. Quem é da raça negra tem uma maior predisposição para que o tumor seja clinicamente relevante. Então, essas pessoas têm que ficar mais atentas. E significa que os outros, então, não têm chance? Não, mas aí essa é uma decisão compartilhada, né? Falei demais. Não, para mama, desculpa, para mama é semelhante. O fator de risco familiar de primeiro grau e a raça negra também tem cânceres mais agressivos e mais, em uma faixa etária mais precoce. Uma observação. Eu estou com 7,4, né? Eu não queria fazer exame sanitário, cara. Tive que fazer. Mas, um ano, 2 anos atrás, para fazer, né? O médico pediu apenas exame de sangue e tal. Eu falei, já preocupado, caramba, cuidado, aquela coisa toda, cuidado. Mas cheguei lá, não fez nada, né? Falei, não. Eu falei, não, atualmente não está se fazendo mais isso. Não sei se é dos Estados Unidos, vai ter fruta, você faz isso e tal. Então. Eu falei, tudo bem, né? Aí esse ano fui de novo, né? Aí o médico, caramba, e agora, né? Lá, né? Aí, sempre assim, aí, exame de sangue, aquela coisa toda. Aí no dia que você vai lá pegar exame, que ele chega, se prepara. Aí eu falei, meu, pode perfumer tudo, tal, cuidado, clima, né? Aí, chegou lá, o cara disse, tá tudo ok, tudo bem, cara? E aí, que era? Porque era minha. Ele falou, não, tudo bem, tá tudo ok, porque tá tudo... Pode ir embora. Pensei, será que eu monto médico? Não tinha como estar mesmo, é melhor, né? Então, o que acontece? O toque retal, vou repetir, na minha opinião, é um exame físico que todo homem deve fazer. Ah, mas a medicina evoluiu muito, não tem nada mais moderno. Não, o toque retal faz diagnóstico de uma porção de coisa, não só de câncer de próstata, faz diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis que se manifestam na região perianal e retal. Faz diagnóstico dos tumores de reto. O dedo atinge 15 centímetros iniciais do reto, onde tem vários tumores. A gente faz diagnóstico de fissura anal, hemorroide e várias outras patologias que acontecem no reto. E a gente tem como única janela para encostar na glândula. Aí você vai perguntar, mas o médico não fez, falou que não está. Essa é a corrente de pensamento desse profissional. Eu faço o exame do toque em todos os pacientes que vão no meu consultório, a não ser que o paciente diga, doutor, não quero fazer esse exame, respeitadíssimo. Ele está ciente do que ele deixa de ter com o exame e eu fico privado de uma coisa fabulosa, que é conhecer a sua próstata. A sua próstata é diferente da dele, diferente da do outro. Se eu deixar para fazer o toque só depois que o PSA subiu, eu vou encontrar já a glândula com problema. Qual é a minha referência? Se aquela área endurecida já existia desde os 20 anos, quando ele teve uma prostatite. Compreende? Então, eu posso justificar, e esse é o grande problema do médico. O médico acha que é o dono do saber, ou achava, né? Isso tem mudado, e que sabe de tudo. Então, ele te convence a fazer o toque, ou te convence de que não precisa do toque. Então, isso eu admito que é confuso para quem não está de posse de toda a informação. Mas o fato é que a gente tem que trabalhar com evidência. Qual é a evidência? Quem chega aos 75 anos e tem um PSA total com menos de 3,5, 3,5, essa pessoa não precisa mais fazer o exame periódico. Ela está livre da faixa etária em que a doença seria clinicamente relevante. Então,
quando a gente toma uma decisão, a gente tem que ter um argumento sólido. O médico falar para você, nos Estados Unidos não estão fazendo, eu pegaria os meus exames, o meu boné e ia embora. Porque, doutor, eu não estou nos Estados Unidos. A realidade do câncer de próstata lá é outra. Lá eles têm um cartão de saúde. Se o paciente espirrar, o médico sabe. Então, quando a gente fala, lá não está mais fazendo o rastreamento pelo PSA, e aqui tem lugar que ainda faz, a gente tem que relativizar e considerar a realidade local. Isso, para a política de saúde, é muito importante. Não estou desconsiderando aí tudo que hoje é um desafio. Hoje a gente ainda precisa evoluir em relação a diagnosticar o câncer em quem precisa do diagnóstico. E evitar o diagnóstico em quem não precisa. Imagina uma pessoa que, por uma infelicidade, pegou um médico que é obcecado pelo diagnóstico, o PSA deu uma aumentadinha, ele já mandou fazer uma biópsia da próstata, e aí está lá o diagnóstico. Adenocarcinoma da próstata, Gleason 6. Gleason é um tipo de rótulo que o câncer recebe para saber se ele é bonzinho ou se ele é malvado. Então, esse tipo de tumor é um tumor bonzinho, mas o cara recebeu, está na testa dele escrito assim, você está com câncer na próstata. Você vai dormir tranquilo? Então, esse é o problema do excesso de exame e do excesso da autoridade médica em invadir o indivíduo. Por isso que, em termos de plano de saúde, uma coisa muito triste que está acontecendo é os profissionais mais antigos e mais experientes, eles vão saindo dos planos de saúde. E aí a gente começa a ter uma enxurrada de pessoas recém-formadas, com diferentes níveis de formação, e hoje isso parece que deixou de ser importante, né? O negócio é ter o diploma, e aí ninguém examina mais, ninguém precisa mais do toque, o negócio é ressonância nuclear, magnética, multiparamétrica, aí é uma fortuna para o plano de saúde, aí dá lá a ressonância e fala, essa é uma área suspeita. Você vai fazer o quê com essa área suspeita? Então, o que a gente precisa é cultivar informação de boa qualidade, voltar a trabalhar com evidência científica e ter o velho e bom senso. Bom senso, infelizmente, está se tornando um artigo escasso nessa nossa área, né? Então, é algo para a gente refletir. Mas o toque, como eu falei, eu faço em todo mundo, me ajuda muito. Lembra, a próstata não é só fonte de doença, câncer. Ela tem hiperplasia, que é o crescimento benigno, que é mais frequente que o câncer e que pode atrapalhar muito a vida do homem, né? Na peça está muito bem colocada, o homem vai ao médico, não está urinando bem, e eu trouxe alguns casos depois, se a gente tiver tempo, essa próstata que cresceu e atrapalha a micção, também atrapalha a vida sexual. Né? A parte que o homem... A hiperplasia, quando ela atrapalha o esvaziamento da bexiga, ela pode ser fonte de uma porção de problemas. Né? Então, o toque ajuda bastante, e como eu falei, como a próstata fica muito escondidinha, sem o toque a gente não percebe como é a glândula. Mas eu posso ver no ultrassom. O ultrassom é um exame extremamente superficial, e dependendo de quem faz, as informações são absolutamente questionáveis. Então, se o médico que pede o exame ele tem a noção do toque, ele consegue ver, esse exame complementar aqui está bom, ou ele não se encaixa no que eu estou vendo aqui na realidade. Então, mais um problema do plano de saúde. Hoje, as clínicas que fazem exame complementar, elas inundam a agenda com exame. É 15 minutinhos para cada um. Então, a qualidade do exame complementar, obviamente, cai. E fica fundamental a conversa no consultório e a clínica do exame físico, que cada vez é menos realizado. Então, a gente tem um enorme problema pela frente. E a medicina está cara e está piorando em termos da qualidade do serviço oferecido, infelizmente. Né? Mas eu não vim aqui dar uma visão negativa não, da situação. Eu acho que vocês aqui são privilegiados por ter essa estrutura, por ter a informação e por valorizar
esse tipo de evento que a gente tem, que a gente, graças a Deus, eu venho ficando careca e continuo sendo convidado, o que é um bom sinal. Mas eu também, estou de cabelo branco também. Uma coisa interessante que você falou, Uma coisa interessante, desculpa, gente. pode falar. Uma coisa interessante que você falou sobre, olha, a questão do toque, né? O toque no homem é um exame que ele é realizado no consultório, sem nenhum tipo de ferramenta, né? E, no entanto, o que é importante a gente estar falando, as pessoas terem consciência, é de que todo exame sugere. Os exames, eles não vão, eles vão te, uma ajuda, um auxílio diagnóstico para o médico, que vai ter a clínica do paciente e toda a anamnese, toda aquela conversa, aquela coisa. Então, quer dizer, é melhor ir no consultório e prevenir e saber o que daquilo ali vai trazer a necessidade do exame, né? Exatamente o que eu ia falar, Roberta, porque o que acontece? A gente sempre escuta que a clínica é soberana. Isso vem se perdendo, né? Porque a gente tem, tudo que a Roberta falou, a gente tem aí os diagnósticos, quer dizer, os exames ao nosso dispor, mas a clínica continua sendo soberana. E a experiência que vocês têm, a experiência que também os mais antigos trazem, isso tem que ter um valor fundamental na hora de se tratar um tratamento ou um diagnóstico. Mas eu quero trazer uma evidência importante aqui para esse momento. Doutor Val, achei que o público masculino ficaria extremamente envergonhado de fazer as perguntas. Mas eu estou vendo que as pessoas estão fazendo, eu ainda imaginei assim, gente, como eu vou puxar essas perguntas? O que eu pensei? Naquela bendita frase, meu primo quer saber. E eu achei que o meu primo quer saber seria utilizado bastante aqui pelo público masculino. Porque o pessoal pergunta, né? E eu queria trazer duas situações para vocês dois, né, que é muito comum, que a gente escuta bastante, que é aquela frase também, quem procura acha. Então, não vou nem procurar. Né? Cura, trata e fica curado. Isso é muito comum. Eu prefiro não procurar do que saber algum diagnóstico. E a outra, que também tem muito a ver com isso, é não se fala nem na palavra câncer. Porque se eu deixar de falar na palavra câncer, como um passe de mágica, ela vai desaparecer. E, na verdade, isso faz o quê? Muitas vezes faz com que o diagnóstico seja tardio, o estágio da doença seja tardio, e quer dizer, e o tratamento para essa doença acaba se tornando muito mais oneroso para o plano e com prognóstico ruim para o paciente, justamente porque o estágio da doença não foi descoberto lá no início. Então, eu acho importante esses mitos serem quebrados, né? Esses mitos de que não se pode falar porque a doença desaparece, e também de você não buscar o problema, porque se buscar, ele vai acontecer. Com relação ao quem procura acha, para mim a resposta, assim, a minha frase é quem procura cura, né? Acha e cura. O diagnóstico precoce sempre vai trazer benefícios para o paciente, não só para ele, de uma forma em geral, com relação à saúde, autoestima, sistema laboral, o que for, como todo o entorno, a família, cuidadores e tudo que está rodando aí, né? Com essa pessoa, né? Digamos assim, quando a pessoa tem um diagnóstico de um câncer, não é a pessoa e a família inteira que está envolvida nessa situação, né? Então, acho que quem procura, cura, né? Com relação a falar a palavra câncer, isso realmente... Gente, estamos em 2023 e a gente ainda tem essa realidade, infelizmente, né? Existe um estigma, ou seja, tem pessoas que não encostam em você. Se você está com câncer, acha que pode pegar, que isso pega. Você vê uma pessoa careca, sem cabelo, de turbante, de lenço, olhando, né? Câncer, né? Oi, né, gente? Então, assim, isso é uma questão, assim, já, né? Tem a questão cultural, tem a questão social, né? Tem a questão informação. Então, assim, sim, temos que falar câncer, que tipo de câncer, de que forma, tratar, informar. Eu acho que a informação faz parte do tratamento. Quanto mais a pessoa, o entorno e os familiares são informados, uma maior adesão ao tratamento por aquela pessoa,
ao maior conforto dos familiares e saberem abordar isso de uma forma mais ajustada. Então, assim, eu acho que o paciente oncológico, de uma forma em geral, ele precisa de um apoio também psicológico. Eu acho que o apoio psicológico é fundamental, não só do paciente, mas os familiares envolvidos também. Eu acho isso fundamental. Queria só dar uma peguinha do que ele falou com questão à idade e desses diagnósticos que não chegariam a nada. Na mama é semelhante, na mama é igual, né? A gente tem duas situações no Brasil, isso no mundo todo, com relação ao rastreio, né? A fazer a mamografia. O Ministério da Saúde indica mulheres sem nada, né? Quando a gente fala de sem nada, assintomática, não estão sentindo nada, que é aquilo que a gente vai fazer o diagnóstico precoce. O Ministério da Saúde dá o rastreio de 50 a 69 a cada 2 anos, sociedades, mastologia, radiologia, ginecologia, dos 40 aos 74 anual. E é claro que é essa que eu defendo, até porque Brasil é um dos países no mundo que tem maior casuística de câncer de mama em mulheres jovens. Mulher jovem abaixo dos 50 anos. Aí, o que eu faço com a mulher dos 75, 80, 85? E é de caso a caso, né? O que vai adiantar eu diagnosticar um câncer muito inicial numa senhora de 92 anos? Exato. Né? Então, assim, gente, sempre o bom senso. Então, é o médico examinando sempre vai ter que examinar o doente, sempre o exame físico, sempre. E a questão dos exames, eu acho que realmente tem que ter um bom senso. Por mais que eu defenda uma mamografia e vamos fazer o exame, tem que ter um bom senso para quem você vai pedir aquele exame. Né? Então, era só para complementar que a mama fica ali juntinho da próstata, nessa mesma situação, pertinho, nessa situação dos exames desnecessários, de diagnósticos desnecessários e daqueles diagnósticos que realmente vão trazer uma cura, uma chance de sobrevida maior aí para a nossa mulher. E aí, se você quiser... Falando nesse paralelo aí do homem e mulher, é interessante, né? Porque o amamentar protege a mama, né? Que é uma coisa bem legal, né? Não só como um incentivo do ato de amamentar, mas como o fato de que uma glândula que produz essa secreção, quando essa secreção efetivamente tem a sua finalidade, isso protege o órgão. E olha que coisa maravilhosa na natureza. Ejacular protege a próstata. Então, isso, por incrível que pareça, né? E aí muita gente, quando ouve essa informação, acha que é brincadeira, mas é fato que quanto mais o homem ejacula, menos doença na próstata ele tem. Isso é válido para as prostatites. Eu não posso rir aqui, porque está, inclusive... Gente, mas isso é um estímulo fantástico, Está, né? inclusive, gravando. Hoje é um estímulo fantástico, né? Poxa, para as mulheres. Mas o fato é que ejacular protege contra a prostatite, doença inflamatória, contra a hiperplasia e as consequências da hiperplasia e contra o câncer da próstata, né? E aí isso não é apenas uma coisa, uma anedota, mas é fato comprovado com estudos científicos, né? Então, mostrando que quando o homem passa de uma certa idade e, por alguma razão, às vezes, os infortúnios da vida, ele perde a parceira e etc., ele não ir ao médico e começar a ficar sem nenhuma atividade sexual, ele, de uma certa forma, está se privando de um evento que seria protetor, não só em tudo que a sexualidade representa, mas também num fato concreto que tem a ver com doenças da próstata, né? Então, é isso que eu acho que a gente defende, né? Uma informação qualificada que pode ajudar a pessoa, não que a gente vá mandar ninguém, você não tem parceira, vai masturbar, vai fazer... A gente sabe de todo o contexto que envolve a religião, os valores do indivíduo, o que ele acredita que é saudável e não saudável e tal, mas dentro desse ambiente de respeito, dar a informação é algo muito importante, porque se você procurar essa informação na internet, o que acontece? A internet é fabulosa, tem tudo ali. O problema qual é? Existe o viés do interesse de quem está te dando a informação. Então, há que se relativizar as coisas, talvez isso mude com o progresso, mas o fato é que a gente ainda não tem filtro na internet. E o homem é muito
com todo respeito, você provavelmente é uma exceção, mas o homem é muito bobo, né? O homem é muito vulnerável. Qualquer coisa que esteja lá escrito power, strong, super, não sei, o homem já vai ver o que é. Que história é essa dessa cápsula aí milagrosa? Então, dentro dessa vulnerabilidade, os que são mais propensos a acreditar em bobagem são, infelizmente, os que estão, de alguma forma, inseguros e com pouca informação. Eu não sei como é que nós estamos de tempo. Como é que nós estamos de tempo, Raquel? Diz aí para gente. Ainda temos tempo. Temos? Já vendo as perguntas. Ok. Bem, gente, então, ano passado nós fizemos 2 campanhas importantes, uma no mês de outubro, outra de novembro. Nós fizemos um quiz, né? Tanto para câncer de mama quanto para câncer de próstata. O que eu acho bem interessante é que, para animar as perguntas aqui, eu selecionei algumas que são bem comuns, mas que não vale nem a pena trazer nesse momento, por quê? Foi tudo respondido por eles durante a palestra. Ser bem legal, o sutiã, o desodorante, a predisposição, tudo foi dito aqui, bem alinhado com a proposta do quiz do ano passado, e isso é bem legal para a gente, né? Por que nós trouxemos o quiz? Justamente porque nós notamos que muitos, quando se depararam com essas perguntas, erraram a resposta, e às vezes são assuntos que a gente precisa, às vezes não, com certeza são assuntos que nós temos que ter esse esclarecimento, até porque são assuntos que são palpáveis para a população. Então, eu gostaria muito de saber se alguém aqui tem alguma pergunta especial, algo que não foi falado. Algum homem. Está na vez de vocês. Como é que veio é um filho? Vai pensando na pergunta do seu primo. Vai pensando na pergunta do seu primo perguntador. Nós temos perguntas no webinar e o Eduardo vai trazer para a gente aqui a pergunta agora. Dário Nunes de Souza, ele pergunta: qual o tratamento para o câncer de próstata? Ótima pergunta, Dário. E a resposta, obviamente, depende do que a gente está chamando de câncer da próstata, né? Toda doença oncológica, primeiro desafio é estadiar a doença. O que é estadiar? Saber se está localizada só na próstata ou se já se espalhou pela vizinhança, para os gânglios, ou se já existe metástase, né? Metástase a gente chama de uma doença que não está mais no sítio primário, ela já se implantou em um outro lugar. Daí a importância do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente identifica, se estiver localizado na próstata, tem 2 formas de tratar. Uma é remover completamente a próstata, as vesículas seminais, tudo que está ali em volta. O nome dessa cirurgia é prostatuvesiculectomia radical. É uma cirurgia oncológica que cura o câncer se ele estiver localizado. Ou a gente pode destruir o tumor através da radiação externa ou de implante de sementes radioativas dentro da próstata. Então, a radioterapia externa ou focal vai resolver o problema também. As 2 modalidades são comparáveis em termos de chance de cura, mas, infelizmente, existe na nossa cultura uma tendência a achar que a cirurgia resolve tudo. Então, eu quero remover completamente. O que traz uma reflexão que é, infelizmente, para o homem, quando ele precisa remover a próstata, ele vai fazer uma cirurgia que afeta 2 coisas muito valiosas para ele. Uma é a continência urinária, é a capacidade de segurar a urina na bexiga e só esvaziá-la quando chegar no banheiro. E a outra é a potência sexual, né? Sempre vai ser um impacto negativo para a potência sexual a remoção da próstata. E esse é o grande problema e é o que traz o estigma de que, se eu for ver a minha próstata, pode ser que eu tenha um diagnóstico que eu não goste, então eu vou ficar aqui em casa, eu vou fugir dessa possibilidade. Então, a ideia de que é possível curar é real, mas é interessante entender, para quem tem o diagnóstico, qual o preço a pagar para a cura através da cirurgia e através da radioterapia. E essa é uma discussão muito completa, Dário. Então,
A modalidade de tratamento para o câncer localizado são essas: remover a glândula ou a radioterapia. Se o câncer começou a se espalhar, aí a gente já usa outros recursos, e um muito eficiente é tirar o alimento do tumor. A próstata, assim como a mama no homem, ela é alimentada pela testosterona. A glândula, a célula, é muito ávida pelo estímulo da testosterona, então, quando a gente remove, faz um bloqueio hormonal, esses tumores costumam ficar mais lentos e mais passíveis de tratamento. E existem hoje outros tipos de quimioterapia, de imunoterapia e de terapia-alvo que já são bastante modernos em termos de destruir a célula que está desobediente, mas preservar o resto do organismo. O problema é que esses tratamentos são caríssimos, né? E aí a gente está falando daquele cobertor curto que, às vezes, não é possível contemplar tudo de mais moderno que existe para todo mundo, né? Então, o tratamento depende de uma série de coisas, mas o grande segredo do tratamento é a individualização. É você oferecer as possibilidades, o paciente e a família vão pensar e trabalhar com informações reais e qualificadas. Não é porque eu faço a cirurgia com robô e que eu ganho muito dinheiro que eu vou dizer que a cirurgia robótica é o tratamento ideal para todo mundo, né? Infelizmente, tem esse mito de que se eu operar com robô, eu não vou ficar com incontinência nem com impotência. Mentira, né? Nenhum cirurgião pode garantir isso, porque todos os estudos mostram que a preservação da continência e da potência depende muito mais do que o cirurgião encontra na hora em relação à anatomia e à extensão da doença. Então, o que adianta preservar a potência e deixar uma parte do tumor lá no local? Então, tudo isso precisa ser individualizado e, mais uma vez, a interação médico-paciente é fundamental. Nós temos mais uma pergunta, tá? O pessoal do webinar pode fazer, já. O Daniel Barbosa ele quer saber, para quem tem casos na família, com que idade deve fazer o exame do toque retal? Não, eu só queria registrar que, do ponto de vista online, os médicos estão dando um show, os homens estão dando um show. Sim, por favor. Aí eu fui fazer a piada, agora esqueci. Pode ir. Com que Quem idade? tem casos na família, qual a idade recomendada para fazer Ah, ótimo. o toque Então, retal? idade do início dessa visita, e aí é uma opinião pessoal, eu acho que o homem deveria se espelhar na mulher e visitar uma vez por ano um bom clínico ou médico que ele eleger como médico de confiança para cuidar da saúde e falar sobre vários assuntos, né? Existem inúmeras situações que só indo ao médico é possível diagnosticar. Então, essa história, eu só vou ao médico a partir de uma certa idade, é um pouco papo do super-homem. Acho que todo mundo deveria ir anualmente, deixou de ir no pediatra, vai visitar um outro, igualzinho a mulher faz, e tem várias recompensas em relação a isso. Mas se a gente falar de câncer da próstata, e aí a gente está sendo bem reducionista, né? Achando que o homem é uma próstata, não é? Mas se a gente falar só da próstata, o que a sociedade brasileira recomenda é quem tem história familiar positiva deve começar aos 45 anos a fazer o exame que envolve o PSA, o toque e, eventualmente, exames complementares, além da conversa com o médico. Quem não tem, da raça negra, a mesma situação, começar mais cedo, qual motivo? Tem que ter uma lógica que é esse tipo de risco, raça negra e história familiar, faz com que o diagnóstico seja mais frequente, a doença é mais prevalente e mais agressiva nessa população. Então, são os tumores que vale a pena identificar. Os outros podem começar mais tarde, aos 50, e, a partir daí, o exame é anual. Eu posso fazer, o meu médico falou de 2 em 2, de 3 em 3. Aí são condutas individualizadas, né? Quem tem um PSA bem baixinho, uma próstata inocente, faz o toque, o médico pode falar, olha, ano que vem não precisa, só dali. Não tem nada errado nesse sentido, mas aí está havendo uma decisão com o indivíduo, né? Do ponto de vista, numa questão de falar para a população, a regrinha é 45 para quem tem história familiar positiva, raça negra, para os demais pode começar aos 50,
falando do câncer da próstata. Mas veja, tem gente que aos 50 anos já tem uma próstata grande, já urina mal, já está com a bexiga mais espessada, já tem uma série de situações que a gente poderia estar ajudando desde mais atrás. Tem homem com 50 anos, eu sei que ninguém aqui, né? Que toma tadalafila e sildenafila para namorar, e pega o remédio com um jornaleiro. E aí, esse homem que está, entre aspas, garantindo a potência sexual com o uso do remédio, está privando o sistema de saúde de identificar, olha, na verdade você está com essa ereção meia bomba porque você está hipertenso, porque sua glicose está mais alta, porque você está com o colesterol, o seu triglicerídeo está em 1000, etc. Ou seja, a visita regular ao médico permite identificar os fatores silenciosos, né? Hipertensão arterial. O que a pessoa sente quando tem pressão alta no início? Nada. É considerada assassina silenciosa. O que mais causa sistema de saúde? Hemodiálise no Brasil. As pessoas fazem hemodiálise por quê? Hipertensão e diabetes. Doenças absolutamente silenciosas no início, onde, se você tratar direitinho, hoje, com os recursos que tem, você ficar com insuficiência renal por uma doença dessa, só mesmo no Brasil, né? Que a gente ainda tem uma série de injustiças aí em relação ao acesso ao diagnóstico e a um tratamento de qualidade, né? Pessoal da plateia, Rafael vai fazer a pergunta. Tenho certeza. Eu queria comentar dentro dessa última pergunta. O programa ocupacional da Casa Mesa, os empregados já fazem o toque a partir de 40 anos. É um pouco antes do... Parabéns, ótimo. Ótimo. O toque, gente, é um exame, não sei, veja, demora 10 segundos, 10 segundos, né? É um exame tão rápido que, quando a pessoa quer reclamar, não dá tempo. Entendeu? Então, é uma bobagem, é uma questão tão cultural, né? Mas, veja, como eu falei, né? A coisa tem mudado, né? Tem sido muito mais frequente e muito mais comum o paciente e frequentar e perguntar, mas não vou fazer o toque? Quer dizer, ele sabe, de alguma forma, que é importante, geralmente é a mulher que explicou, né? Que leu e falou, olha, o toque é importante. E tem pessoas que, por exemplo, no meu caso, que faço em todo mundo, que fidelizam a consulta e voltam em mim, porque sabem que eu examino, sabem que eu converso, sabem que não é só fazer o periódico e você vai para fazer o periódico da próxima, você não vai perguntar, e como é que está a vida sexual? Só que o médico tem um defeito, que é, se ele não sabe tratar bem aquele assunto, ele prefere não perguntar. Então, tem médico que sabe que, se abrir oportunidade para falar da parte sexual, a consulta, que deveria durar 10 minutos na agenda dele, vai durar 20. E aí? Então, a gente tem essa ferramenta de que, como a informação hoje está mais disseminada, é hoje o paciente que já chega bem orientado em relação ao que ele pode esperar de uma boa consulta, né? Ele não se conforma com o que não é adequado para a expectativa dele, porque isso é muito bom, né? Isso acaba nos educando. E as meninas? Eu tenho Nenhuma uma pergunta? pergunta. Ótimo. Eu tenho uma pergunta. Foi falado aqui sobre a questão do silicone, sobre a prótese mamária, que não causa câncer, mas há alguns anos atrás, até por conta da Angelina Jolie, né, ficou bem famoso o caso dela, ele, de certa forma, ele ajuda a prevenir, compensa um procedimento tão invasivo para tentar evitar, por você ter um histórico familiar de primeiro grau? Então, são duas situações. Não, ele não vai compensar, ele não vem nesse sentido. A prótese, ela vem ou com uma questão estética de aumento, de mamoplastia de aumento, que a gente chama, ou uma questão de reconstrução, né? De reconstrução da mama. Situação Angelina Jolie é um pouquinho diferente. Ela tem uma mutação genética. A gente já tem oncogeneticistas aqui no Brasil há muito tempo, e a gente já faz rastreio oncogenético há muito tempo. Existem rastreios específicos. Não é que todo mundo, quer dizer, todo mundo pode fazer, claro, mas assim, convênios, ou, né, as situações de custo
fazem com que a gente selecione aquela pessoa que tem realmente indicação para fazer o rastreio genético. Quando você está dentro daquele grupo de pessoas que tem indicação de rastreio, quem é que faz o rastreio genético? Quando a gente fala câncer de mama, a gente faz a avaliação de 3 cânceres que estão sempre associados, que é mama, ovário e pâncreas. Né? Quando a gente faz esse rastreio genético específico, a gente pode ampliar o rastreio genético, mas para esse específico, quem que faz? É aquela mulher que já teve câncer ou aquela mulher que nunca teve câncer e tem história familiar de primeiro grau. Tem que ser primeiro grau. Mãe, pai, né, filhos, na dependência da idade, e irmãos, homem ou mulher, né? Porque homem também tem câncer de mama, raríssimo, mas tem. Quando a gente faz esse rastreio genético, que hoje em dia é feito ou com sangue ou com saliva, muitos convênios já cobrem e é um preço acessível, isso é feito aqui no Rio de Janeiro. Antigamente esse material tinha que ir para o Canadá, fazer uma análise lá fora, isso não acontece mais. Quando a gente tem uma mutação positiva, a gente já sabe que aquela pessoa tem mais de 80% de chance de desenvolver câncer de mama ou ovário. Né? Então, assim, dependendo da mutação que der, porque a gente não está falando de um gene, eu posso abrir o leque para 200, 300 genes, então, para cada tipo de gene, essa minha incidência aumenta. Então, o que a gente sugere para as pacientes mutadas é a cirurgia que a gente chama uma cirurgia profilática, uma cirurgia preventiva. Então, a gente sugere a retirada das 2 glândulas mamárias e colocação de prótese para ela não ter o câncer. Eu estou retirando para ela não ter a doença, porque ela vai ter, alguma hora ela vai ter, nem que seja com 80, 90 anos, mas aquela doença acontece. Quando acontece, vai fazer todo o tratamento. Químio, rádio, né? Bom, aquela situação toda. Então, a remoção, ela é preventiva. Então, assim, não é exagero. Isso só veio a ficar assim mais exposto porque a Angelina Jolie colocou, mas isso a gente já faz no Brasil há muitos anos. Ou seja, para nós médicos não é novidade nenhuma a situação Angelina Jolie. A gente já faz isso muito antes dela botar isso na mídia. Então, é prevenção. Dos ovários, da mesma forma. Câncer de ovário é muito mais silencioso ainda, não existe nenhuma forma de prevenção de câncer de ovário, infelizmente, e o câncer de ovário é muito mais agressivo, a chance de prosseguir para uma doença, né, para a mortalidade é muito maior do que o da mama. Então, assim, ele não é tão frequente, mas ele é muito mais agressivo que o câncer de mama. Então, a gente sugere também, quando ela tem essa mutação genética, dependendo da idade, da paridade. Ah, a menina tem 23 anos, não, vamos tirar as mamas e ovários. Não, óbvio que não. A gente só muda a forma de rastrear essa doença até ela constituir sua prole e dali a gente indica a remoção das mamas e dos ovários. Então, é uma questão de prevenção, porque a gente já sabe que essa mulher é mutada, então ela vai ter a doença, entendeu? É nesse sentido, tá? Roberta, você me fala alguma coisa? Não, no sentido do que ela falou assim, isso é prevenir um tratamento de quimioterapia, de radioterapia. Então, as coisas mudam um pouco, tanto na parte masculina, quando você falou assim, ele não faz porque... Não, ele é daqueles machões. Então, ele é machão e aí ele não faz o teste. Mas o que acontece é o teste, tanto quanto o rastreamento de um possível nódulo mamário, enfim, ele vem para uma prevenção de uma qualidade de vida, porque depois a pessoa vai ficar, o homem que é machão vai ficar vulnerável aos cuidados da esposa, ou de um cuidador, ou do próprio hospital, né? Então, aí eu vou falar novamente enquanto operadora de saúde, a nossa questão maior é a saúde. A gente quer prover saúde, né? Como dizia o nosso querido Alexandre Adler, que trabalhava com CCIH, que era comissão de doença hospitalar, na verdade, Comissão de infecção hospitalar, foi meu professor. Não, a gente tem que falar de saúde hospitalar, a gente tem que falar de saúde. Então, o que recompensa? A prevenção é para que você não fique doente. Lógico. E fique dependente. Então, o que é ser machão no momento em que você está reclamando de levar, agora eu vou usar o termo, né? Uma dedada. Só que depois você vai ficar vulnerável se você evacuar, urinar, ou vulnerável às colostomias, às ostomias que podem vir, a mama, a mesma coisa. Então, quer dizer, o objetivo nosso
hoje, inclusive, a Fundação Real Grandeza, trazendo essa palestra, é que as pessoas tenham consciência que prevenir é que você tenha saúde. Saúde depois, não esteja vulnerável a essa doença, uma péssima qualidade de vida. Sim. Se acontecer, nós estaremos sempre aqui, né, Dani? A Dani aí tratando do povo, mas prevenir é para que você não fique vulnerável. O médico que vai fazer lá o exame de toque, ou que vai fazer uma mamografia, ele vai ser o médico, ele vai continuar lá. Mas você, sua família, como você falou muito, muito clara e muito bem, a família toda fica envolvida na situação. Sim, Né? Essa qualidade disso é vida. todo mundo E sofre. a vida é rápida, né? Sim, com A gente chega à certeza. conclusão que ser machão ou uma mulher empoderada é aquele que é protagonista da sua própria vida. Exato. É isso que a gente precisa, né? O empoderamento está nisso. Podemos continuar? Não tem mais nenhuma pergunta? Na verdade, tem. Tem mais uma para fechar? Mais uma. E eu sou para encerrar. Estão Você já respondeu, já passou. Estão de parabéns no webinar, hein? Já esclareceu um pouco, mas de repente tem um aprofundamento maior aí. Ele pergunta se o homem tem câncer de mama. tem. Ah, desculpa. Bom, essa pergunta estava no quiz do ano passado, mas vamos lá, pode Eu vou falar bem rapidinho. É interessante, né, que o homem também tem glândula mamária, né? Obviamente, por uma questão do próprio desenvolvimento hormonal, essa glândula é uma glândula pequenininha, né? Mas que pode ser sede de tumor, e é interessante porque é uma contraindicação absoluta para uma outra coisa muito comum que virou uma febre, que são os tratamentos hormonais, né? Então, o homem jovem que faz o tal do implante do chip de testosterona, que não sei o quê, que não quer perder a virilidade, etc., ele tem que ter certeza absoluta. Então, quais são as contraindicações de um possível tratamento de reposição de testosterona no homem? São os cânceres que são dependentes da testosterona. E no homem é o câncer de próstata e o câncer de mama, né? Então, existe. E a gente tem uma situação, quando a gente dá alguns remédios para o homem para mexer com a parte da próstata, alguns têm como efeito colateral uma coisa que chama ginecomastia, né? Que é exatamente o aumento da glândula mamária no homem, né? Então, existe sim e também merece uma série de cuidados. Sim, existe. Então, perfeito, é isso mesmo, concordo com tudo isso. Existe câncer de mama em homem, é raríssimo, né? É bem raro comparado com a mulher, mas é da mesma forma, né? É nódulo palpável, tem que tratar do mesmo jeito, vai fazer cirurgia, na dependência da evolução da doença, radioterapia, quimioterapia, sim, tem. Um adendo que eu quero fazer com relação à população, a gente está falando homem e mulher, eu gostaria de falar um pouquinho só da população transgênero, porque é uma população que também merece toda a nossa atenção, acolhimento e respeito. Infelizmente, é uma população extremamente vulnerável, social, individualmente, socialmente, e são pessoas que usam hormônios em grandes quantidades, né? Ou seja, o que é o homem trans, né? É aquela pessoa que nasce no seu sexo biológico feminino, porém não se identifica como mulher, se identifica como homem. Então faz uso de testosterona em altas doses para ficar com o mesmo nível de testosterona de um homem. A mulher trans é aquela pessoa que nasce no seu sexo biológico feminino, no seu sexo biológico masculino, porém se identifica como mulher, então faz uso de hormônios femininos, que são os estrogênios. E com isso há aumento da mama. Para a mulher trans, que faz uso de estrogênio por longos períodos, a incidência do câncer de mama é um pouco maior do que um homem cisgênero. O homem cis é aquele homem que nasce homem, que se identifica como homem, esse é um homem cisgênero. A mulher trans tem uma incidência um pouquinho maior, porque acaba estimulando o desenvolvimento dessa glândula mamária, e aí pode ter qualquer doença, igual a mulher, pode ter doença benigna como doença maligna. Um homem trans, temos duas situações. O homem trans faz uso da testosterona, ok. Tem homens trans que não removem as mamas, então o risco é semelhante à mulher cisgênero, vai fazer sua mamografia de rotina, e tem um homem trans que deseja a remoção das mamas, então eles fazem a mastectomia masculinizadora. Aí a gente reduz o risco do câncer de mama pela própria remoção da glândula mamária. Então, assim, temos todas essas nuances. Então, temos homens e mulheres, mas não podemos esquecer
da nossa população trans. Eu vou falar também um pouquinho da próstata, né? Na mulher A trans. próstata na mulher trans também é uma coisa relativamente nova. Por quê? Porque esses indivíduos eram invisibilizados, né? Eles não eram nem considerados e eles fugiam do sistema de saúde por medo, por preconceito, por ser pessimamente tratados, etc., vergonha, né? Então, na mulher trans, a mulher trans ela permanece com a próstata, né? Ninguém remove a próstata. Poderíamos fazer uma analogia aí com remover a mama como uma prevenção para uma mulher mutada. No caso da próstata, a cirurgia é muito mais complexa e traz consequências muito maiores em termos de sequela. Então, a próstata permanece ali e ela vai sofrer, né, estímulos hormonais muito diferentes. Então, tem uma série de peculiaridades que aí o médico tem que estar bem formado e bem capacitado para acolher essas pessoas. Essas pessoas não querem ser julgadas, não querem ter a vida investigada ou uma coisa cruel que é a curiosidade, né? Mas você fez a cirurgia, você fez isso. Isso é uma violação da intimidade do indivíduo, né? Então, na mulher trans, a gente tem algumas situações específicas que são os tumores de próstata, eles são mais difíceis de diagnosticar, a doença é diferente e, quando encontrada, ela costuma ser mais agressiva, por conta das mudanças hormonais a que a próstata é submetida e durante muito tempo e desde idades precoces, né? Então, há uma preocupação muito grande da gente aumentar os estudos nesse segmento para ter mais informação de como seria melhor tratar a mulher trans quando tem o câncer da próstata. E veja, muda completamente o cenário, né? Porque quando eu vou operar o homem cis, eu vou remover a próstata, eu aviso a ele, olha, a sua ereção vai mudar, a sua ejaculação vai mudar, o seu orgasmo vai ser diferente, a sua forma de namorar vai mudar. Quando é a mulher trans, ela às vezes tem o sexo com a introdução do pênis do parceiro no ânus e não propriamente numa vagina que foi construída cirurgicamente, então ele vai ter um estímulo diferente e a cirurgia vai provocar complicações e mudanças completamente diferentes do homem cis. Então, se o profissional de saúde, se a equipe de saúde, aí quando a gente fala equipe, é desde a recepcionista, a enfermeira, ou seja, todo o time estiver devidamente preparado para acolher essa pessoa e tratar com o devido cuidado e respeito, a gente, infelizmente, não está prestando um serviço de qualidade. Os planos de saúde estão se mobilizando diante dessa realidade, né? E hoje a gente tem vários movimentos aí de capacitar o profissional e dizer, olha, você está em condição de acolher uma pessoa que é trans e você não está. Então, a pessoa nem entra como uma opção de profissional para ser eleito pelo cliente em relação a ter o serviço de saúde. Então, acho que isso é um progresso bacana, feito a duras penas, né? Essa minoria invisível sofreu muito, né? Até poder ser reconhecida, mas a coisa está caminhando. Hoje a gente tem uma polêmica sobre a transfusão de sangue, né? Se a mulher trans pode doar sangue por conta das mudanças aí hormonais. Eu acho que isso está sendo ainda decidido aí em relação a pode ou não pode. Pessoal, então a gente vai ter que cessar. Pergunta? Última, eu já falei última, última. Tá. Por que os médicos pedem a mamografia e a ultrassonografia? Ótima pergunta. A ultrassonografia é um exame complementar à mamografia. Eles são exames que se complementam. O rastreio, o câncer bem inicial, só a mamografia detecta, porque não é só nódulo, porque a gente fala nódulo, palpa-caroço, é nódulo. Só que tem outras formas do câncer se apresentar. A forma mais precoce, só a mamografia detecta. Mamografia detecta são as calcificações, que é o câncer bem inicialzinho. Então, a mamografia, ok. A ultrassonografia, ela complementa a mamografia. Então, por exemplo, temos um nódulo. Esse nódulo eu vejo na mamografia, eu palpo, mas eu não sei se ele é líquido, se é uma bolinha de líquido, que a gente chama de cisto,
que não tem a menor importância, uma doença benigna, a gente não vai fazer nada com ele, ou se ele é uma lesão sólida e precisa acompanhar, ou se precisa biopsiar. Então, o ultrassom, ele vai fazer essa diferença. Eu tenho um nódulozinho, eu consigo ver um e consigo ver o outro, bem diferente. Uma outra situação é aquela paciente que tem as mamas densas. Mamas densas são achados mamográficos, é um achado da mamografia. Quando a gente bota a mamografia para avaliar, para analisar, é uma mama que tem muita glândula, tem muito tecido da mama. Então, essa mama ela fica muito branca para a gente, tem pouca gordura para contrastar, e, por vezes, a gente pode passar despercebido algum tumor. Então, o ultrassom ajuda também uma forma de poder estudar melhor a mama e fazer esse complemento e diagnosticar alguma coisa que a mamografia não pegou. Então, assim, sonho de consumo, mamografia e ultrassom, né, para aquelas mulheres que têm a indicação, né, tem que ter uma idade certinha, também não vamos... 15 anos de idade, vamos fazer exame. Não, não é isso. Aquelas mulheres que estão dentro do rastreio, da idade adequada, poder fazer o exame em conjunto, que eles se falam, eles se complementam, e poder sempre fazer no mesmo serviço, de preferência com o mesmo profissional. Que ele está vendo um exame e está vendo o outro. É cara a crachá, literalmente. Periódico da nossa empresa, ele trabalha com os dois exames ao mesmo associados. tempo. Eu acho que isso é o ideal. Uma ou outra paciente que não haveria indicação, mas, né, aquela faixa etária é o ideal. Tá? Bem, pessoal, a rodada de perguntas, a gente vai ter que cessar. Mas, claro, Eduardo, se você achar que tem mais alguma pergunta aí, separa que a gente responde depois, com certeza. Finalizando essa rodada, então, gente, nós não poderíamos deixar de falar do Programa de Apoio ao Paciente Oncológico, tá? Que é um benefício da Fundação Real Grandeza, sem nenhum custo para o nosso beneficiário. Hoje nós estamos trabalhando com a Expansão Brasil. Nós vamos mostrar para vocês 2 vídeos, um vídeo institucional e um outro que fala de 1 ano do programa. Nós começamos esse programa no evento que nós fizemos em outubro do ano passado, que foi o Outubro Rosa presencial, e hoje nós estamos completando 1 ano. Não vou falar mais nada a respeito, porque o próprio vídeo vai falar a respeito de quantos pacientes já estão sendo atendidos. Estamos aqui com a diretora técnica da LACOM, que é a Kilza. Estamos aqui também com a enfermeira Bianca, representando a LACOM. E eu quero dizer para vocês, gente, é uma parceria de sucesso. Nós já fizemos uma pesquisa de satisfação com 6 meses de programa e nós obtivemos um resultado muito positivo. Se você que foi diagnosticado, tem uma suspeita, um diagnóstico de câncer, precisa, né, claro, entrar em contato conosco o mais rápido possível. Nós temos os nossos canais de comunicação, você pode ir presencialmente à GRP, você pode entrar em contato com a central de atendimento. Nas regionais, você pode procurar o serviço social. Nós estamos aqui à disposição para tratar não somente de você, mas também tratar da sua família, que, como a doutora disse, está totalmente envolvida no desfecho do seu tratamento. Eu gostaria de que você passasse, Eduardo, os 2 vídeos. O aumento da longevidade e o consequente envelhecimento populacional nos leva a uma reflexão. É possível viver bem e saudável a vida toda? Um dos desafios que enfrentamos é o aumento dos casos de câncer, que são prevalentes nos mais idosos. A LACOM, Oncologia em Casa, se preocupa com cuidados que vão além das necessidades clínicas. Atuando na administração das redes de apoio dos clientes, a jornada do diagnóstico ao tratamento se torna mais fluida e eficaz. O avanço tecnológico permitiu a detecção precoce das neoplasias e de novos medicamentos com menor toxicidade. Eles podem ser aplicados também por via oral, subcutânea e intramuscular. Assim, diminuímos o risco de infecções e tratamos o paciente no conforto de sua residência. A LACOM segue o método Buurtzorg de atenção domiciliar, modelo que tem origem na Holanda e é aplicado em todo o mundo. Com ele, as enfermeiras são as protagonistas da assistência junto ao paciente, articulando as equipes multidisciplinares e acionando os médicos quando necessário. Procedimentos que podem ser realizados em casa, sem a necessidade de deslocamentos e espera pelo atendimento. Pacientes com câncer que seguem este modelo se mostram mais satisfeitos e ganham mais autonomia e independência.
o processo contribui para a sustentabilidade do setor. A Lacom cria laços entre operadoras, distribuidoras, médicos e pacientes. Mais efetividade no acompanhamento do tratamento. Mais humanização com atenção domiciliar. Lacom. Oncologia em casa. Próximo. Olá! Eu sou a Lari, a enfermeira virtual da Lacom. Estou aqui para comemorar com vocês o primeiro ano do nosso programa de cuidados oncológicos em casa, o incrível benefício da Fundação Real Grandeza. Aqui na Lacom, nossos cuidados são conduzidos por enfermeiras especializadas em oncologia, que são as navegadoras do cuidado. Elas não apenas atendem às necessidades dos pacientes, mas também desempenham um papel fundamental na coordenação de todos os envolvidos no tratamento. A operadora de saúde, o médico e os familiares. Seguimos o tratamento de acordo com as orientações do oncologista e fornecemos todo o suporte necessário. Além disso, contamos com uma equipe multidisciplinar à sua disposição. E você sabia que atualmente, estamos cuidando de cerca de 136 pacientes em todo o Brasil? Então não esqueça que a Lacom está sempre aqui para te apoiar e responder a qualquer dúvida oncológica. Beijo! Já foi, não tem problema. O final, gente, é o mesmo. Por favor, precisando do nosso apoio, busque informação, nos procure dos nossos canais de comunicação. Eu queria agradecer a presença da doutora Júlia, do doutor Walter. Foi muito esclarecedor. Eu acho que ficou um bate-papo bem legal, nada assim tão formal. Deu para a gente, assim, acredito que deu para que cada um aqui aprendesse um pouquinho mais a respeito do tema, e não somente isso. Todos aqui hoje têm capacidade de transformar essa informação e multiplicar essa informação para quem não pôde estar aqui presencialmente, e você que está aí do outro lado também passar para os seus familiares, para as suas pessoas de contato, porque é informação que não pode ter barreiras para encontrar o dono dela. O dono dela quem é? Cada um de nós. Então, agradeço muito a oportunidade aqui, muito obrigada mais uma vez quem está presente aqui, o pessoal do webinar. Quero passar a palavra para a Gabriela, que ela tem ainda uma palavrinha para dizer para vocês. Gabriela, vem aqui. Bom, pessoal, boa tarde. Algumas pessoas já me conhecem, sou a Gabriela, do Relacionamento Comercial da Real Grandeza. E queria só trazer uma informação importante sobre o nosso programa oncológico. A gente está falando aqui do Outubro Rosa, do Novembro Azul, trata especificamente do câncer de mama e de próstata, mas nosso programa cuida de todas as neoplasias, né, Dani? Todas as neoplasias. Então, estão todos convidados, tá? Se você tem suspeita, se já tem o diagnóstico, por favor, procure a nossa equipe e faça parte do programa. E já que a gente está falando, gente, de prevenção, de cuidado, de vida, eu queria aproveitar para trazer, assim, bem curtinho, bem rápido, para não tirar o foco do tema desse encontro, né, que é a saúde, mas falar também de saúde financeira, que é importante, tá? No ano passado, a Real Grandeza lançou o novo plano de previdência complementar, que é o FRG-Prev, e o nosso objetivo não é fazer com que ninguém fique rico, porque o plano de previdência complementar não vai fazer ninguém ficar rico, tá? É trazer um pouco mais de tranquilidade e saúde financeira para a vida de vocês na aposentadoria, mas também para quem vocês amam. Então, se você tem um filho, um neto, um parente, e agora até o seu vizinho, a Real Grandeza pode oferecer plano de previdência complementar para qualquer pessoa que tenha vínculo com o INSS. Então, por favor, seja um colaborador do nosso plano, converse com seus vizinhos, vocês que já são nossos aposentados, que já usufruem dos nossos benefícios, ou que são nossos participantes, tragam seus familiares para fazer parte desse plano. É isso, pessoal. Tenham todos uma boa tarde. Mais uma vez, obrigada, pessoal.